Bom, boa tarde. Então, vamos começar uma roda de conversa aqui do projeto Visadas. E hoje a nossa conversa vai ser com uma artista plástica, pesquisadora, produtora, Juliana Notari. Ela é a artista e pesquisadora com mestrado e doutorado em artes visuais na UERJ, e tem um trabalho já de muitos anos com diversas linguagens, instalações, performances, vídeos, fotografias, objetos, e sempre numa abordagem multidisciplinar. Obrigada, Juliana, por estar aqui. É um prazer enorme conversar com você. Dentro desse seu percurso maior, como é que foi o fio das obras que tratam, de certa forma, da vulva mesmo? A gente viu lá a ferida, né, de Bienal, o Spalking, né? Doutora Diva e Amuamas. Eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui com você, Tiago, com a Alessandra também, que eu já conhecia, admiro bastante o trabalho. Pois é, esse início, na verdade, essa imagem da ferida vulva, ela já acompanha ali desde eu estava mexendo, que eu fiz uma retrospectiva agora recentemente no Mamam, ano passado, né, final do ano passado, com a curadoria até da Clarissa Diniz. E aí deu para pegar assim, os 25 anos, né, dessa trajetória. E aí eu fui pesquisando os trabalhos, eu vi que já tinha lá, sabe, essa marca, essa imagem da ferida vulva em algumas gravuras, alguns exercícios na faculdade ali, sabe? Mas a figura mesmo da ferida vulva, ela surgiu quando ali nos anos 2000, quando eu encontrei, fazia parte de um ateliê grande no Recife chamado Submarino, e era um ateliê coletivo, né? Cada artista tinha seu espaço, mas a gente às vezes fazia trabalhos conjuntos, tudo, e a gente frequentava muito um lugar chamado Trapeiros de Emaús, né? Que é, na verdade, uma associação que tem no mundo todo, que vende objetos usados. E numa dessas idas da gente, eu encontrei vários espéculos de aço inoxidável, espéculos ginecológicos, né? Que tinham escrito nele, encravados, doutora Diva, né, que era a ginecologista proprietária daqueles espectros. Eu comprei aqueles objetos, né, achei interessante, fiquei com ele guardado, com o saco guardado lá no meu ateliê um tempo. E aí daí começou a surgir a ideia da performance, né, que eu queria abrir cavidades, né, tem essa pulsão, né, de abrir feridas também, né, de dar a ver, que isso é uma característica também do meu trabalho, né, de mexer, né, de fazer essa prospecção, de sair tirando tudo que a sociedade, né, tapuma, né, são os tabus, na verdade, né, por isso que a questão da morte e da sexualidade está muito presente na minha obra, junto a outros temas também. Mas, enfim, aí eu passei um tempo com esses objetos e decidi fazer essa performance, que era que eu abria essas feridas vulvas nos espaços institucionais, né? Fazia toda vestida de branco, né? Como eu entrava com aquela né? Como uma representante do cientificismo, né? Da medicina ali, que meio que é um trabalho muito agressivo, que é como se eu estivesse estuprando a própria, né, instituição, e é como se aquela instituição fosse um corpo feminino e eu desse a ver toda a violência, né, histórica que o patriarcado impôs a esses corpos, né, porque esses espaços a gente, né, se supõe ali o cubo branco, limpo, asséptico, neutro, mas a gente sabe que eles são altamente, né, que a arte também fere, que esses espaços institucionais, somente os museus, né, eles têm classe, eles têm cor, né, eles têm gênero. Então, tudo isso era como se eu estivesse, né, marretando ali até a minha exaustão física e mostrando esse corte, essa ferida, essa violência. E aí, no final, eu banhava com sangue de boi e enfiava, às vezes, alguns algodões banhados com esse sangue, né, e enfiava o espéculo e aquela imagem ficava lá. Na verdade, parecia também uma pintura. Ele tem uma questão pictográfica muito forte quando você acaba a performance,
o cenário que fica é muito bonito. Recentemente, nessa exposição, que a gente chamou Spaut-me, né, o título dessa retrospectiva, eu voltei a essa série Spaut e refiz, né, pegando locais de várias partes do mundo, né, tipo, desde a Cruz do Patrão, que é um local lá em Recife, onde os escravos chegavam os navios abarcavam, então os morriam que não resistiam, os africanos escravizados que não resistiam, eles eram enterrados nesse local, então eu punha ali uma ferida vulva, e o Vaticano, então vai desde Washington, né? São esses lugares de sagração do falo, né? Desses totens enormes, então são lugares marcados pelo patriarcado, pela violência nos corpos, desde, né, violências históricas, que esse trabalho se ampliou. E aí eles são cartões postais, que a pessoa entra na exposição e ela sai com vários cartões postais de várias partes do mundo, né? Desses monumentos, né? Que são monumentos violentos e que estão lá, desde até o lugar onde o Dobson, onde meu pai foi torturado, preso, porque, né, meu pai, durante a ditadura, ele foi preso, torturado, então tem lá o lugar em Recife, que hoje, né, é da Polícia Militar, então eu faço uma foto desse prédio e ponho lá a ferida, né? São marcas, né, marcas de violência na urbe, né? Essa comunicação dessa violência, como se a cidade fosse, né, corpos, porque nós somos os humanos que habitamos nela e elas também marcam esses espaços de violência nos nossos corpos. Passar um tempo, né, calhou de eu ganhar uma bolsa da Funarte, que era aquele primeiro prêmio Mulheres nas Artes Visuais, e ali eu pude fazer uma residência no Pará, em Belém, e foi nesse momento que eu criei o trabalho Mimoso e Soledad, e depois eu volto em 2018 para fazer esse Amuamas, que é justamente que eu faço essa ferida, né, na árvore, na Samaúma, que eu também entro na floresta, né, em busca dessa entidade, né, e daí eu passei por muitas pesquisas, né, conversei com o xamã, visitei florestas, tudo, até entender ali, me comunicar com aquela entidade para poder fazer esse ritual, né, porque, na verdade, eu faço a ferida na Sapupema, né, que ela tem, a Samaúma, ela tem grandes raízes aéreas, então a Sapupema é uma raiz, né, então eu não chego próximo do caule, então eu faço esse ritual, essa ferida vulva lá também, só que aí eu fiz com o meu sangue menstrual, né, que eu coletei, e faço isso esse mesmo processo da doutora Diva, então assim, para mostrar que essa ferida vulva, ela vem, né, atravessando até, né, já estava esquecendo da maior ferida, da Diva, né, que foi aqui, repercutiu, né, que ela é muito grande, né, então tem assim, eu fui convidada para fazer essa residência na usina de arte, né, que é um projeto de uma antiga fábrica de cana-de-açúcar, que nos anos 50 ali era a maior do Brasil. São as bases coloniais que estão presentes ali. Então, você tem a Mata Atlântica, você tem, né, a floresta, né, que abrigavam, né, várias tribos indígenas ali, você tem as plantações de cana-de-açúcar, né, que os negros, os africanos, né, escravizados foram trazidos para trabalhar na cana-de-açúcar, você tem a Casa Grande, você tem todo o coronelismo ali, ainda, né, por mais que muitos engenhos tenham fechado, mas você tem o resquício, assim, parece que você volta no tempo, é um negócio assim que está ali, sabe, ainda gritando na carne, então, e eu ia dormir, ficava vendo aqueles incêndios, porque lá eles tocam fogo na plantação de cana-de-açúcar para poder queimar as folhas e ficar mais fácil para fazer a colheita. Então, você via aquela terra sendo incendiada de madrugada. Era uma cena bonita, mas violentíssima, né? Você toca fogo no canavial e você destruir biomas, né? O que os animais que estão ali, tem todo um ecossistema ligado que você arrasa. Tanto é que, de tanto eles queimarem, a terra vai ficando, né, estéril, e aí eles param, não serve mais para nada. Então, esse espaço que Diva foi feito é um lugar desse. É um canavial que já foi extraído o que podia, a terra é infértil,
né, e não serve mais para extrair nada, e aí é nesse lugar que as obras de arte podem ser feitas, na verdade, né? Ela traz os opostos divergentes ali, né? Não é aquela coisa do Rancière, né, do regime estético dele, né, da obra de arte. Essa questão estética, ela também traz essas questões, por mais que você não esteja, eu sou uma branca mesmo, que estou ali, né, artista fazendo, por mais que tenha as camadas, as subcamadas ali atuando também, mas o que imprime também é uma foto que é o retrato do Brasil, né, que é o que, né, o que restou, né, dos africanos que foram escravizados e, né, abandonados à própria sorte, sem reparação, sem direito a nada, né, um direito mínimo de cidadania, como aconteceu, né, na América do Norte, que você tinha pelo menos um pouco de terra para plantar, para sobreviver. Aqui não tinha nada, né? Então, assim, é essa indignidade que está acontecendo em todo canto, né? E a arte não escapa disso, né? É o modus operandi de qualquer situação, né? Dos trabalhadores urbanos e rurais do Brasil. Então, é o racismo estrutural que estava ali posto, né? Então, tem essas questões. Aí, se você for pensar na binariedade também, né? Por um lado, pode ter, mas, ao mesmo tempo, tem a questão da questão da monumentalidade. A monumentalidade é um ato muito falocêntrico, né? A gente vê os totens enormes, tudo, nós é grande. Tudo bem que eu queria ali dialogar com a terra, né? Era uma questão de trazer o corpo de Gaia também, além de outras feridas, mas eu precisava daquela monumentalidade. Mas eu tinha consciência, estou trabalhando aqui, cooperando com estratégia patriarcal, com a estratégia falocêntrica do monumento, né? Então, eu também estou usando uma estratégia do inimigo, de uma certa forma, para poder também chamar a atenção, né? Inclusive, sobre a monumentalidade, me interessa bastante, particularmente, justamente pensar sobre, no seu trabalho, nas suas obras, a escolha dos meios, também a escolha dos materiais e a escolha das escalas. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas queria que você falasse um pouco mais. Sim, na verdade eu não tenho nenhuma fidelidade a nenhum material. Eu não tenho, eu sou completamente promíscua, e nesse sentido, agora, nas performances, eu prezo ali, porque eu digo assim, que o meu maior material para criar ficção é justamente a realidade do material. Se eu vou fazer uma performance, vou querer tudo que seja o sangue real, assim, eu não me contentava com sangue de boi, eu quero o meu sangue. Eu tirei um DIU, que eu tinha um problema, que eu corri risco de vida, depois eu fui saber, porque eu perdi muito sangue, era um DIU porque eu tenho um problema no útero, então eu tirei para fazer a performance, para colher o sangue. Então, cada vez que eu menstruava, eu ficava feliz, saía potes de sangue lá e eu colocava no congelador, como se estivesse chegando minha tinta, sabe? Mal sabia eu que eu estava com anemia profunda, que depois tive que tomar ferro, assim, botar o DIU de novo, tudo para fazer um trabalho. Ou seja, teve trabalhos mas é importante dizer que na performance eu vou querer tudo ali o mais real possível. Mas quando eu estou trabalhando também com outros materiais, por exemplo, tem trabalhos que vai me pedir tecnologia. Eu posso ter uma ideia de uma performance também que é vidro, é só garrafa de vidro. O material é vidro, que eu preciso coletar 2.500 garrafas de vidro. Então, eu não tenho nenhuma fidelidade com o material, a não ser quando eu esteja, que eu percebo, quando eu estou no campo da performance, eu vou querer trazer o campo mais realista possível, porque é ali que eu vou poder criar mais ficção, como em Mimoso, né? Em Mimoso eu como testículo mesmo, tirado na hora, né? Com garfo e faca ali, a faca que tinha lá na ilha, enfim, é uma coisa muito crua. Eu procuro essa crueza, mas quando os outros trabalhos vêm, eu até fico, ai meu Deus, depois desse trabalho que precisou de muita tecnologia, que foi muito confuso, meu Deus, tomara que minha próxima ideia não precise de tecnologia, seja que nem a dos vidros, só precisa de garrafa, né? Então é uma coisa que é o trabalho que pede, não é como se sabe, é a ideia que demanda, o que é que estou fazendo aqui nessa terra arrasada, eu vou abrir uma ferida e eu quero que essa ferida, né, pareça sangue, eu quero que essa ferida pareça o máximo possível com uma ferida aberta. Curiosidade que eu tenho, que eu quero te perguntar.
Por exemplo, na versão final, digamos, que você filma, né, você indo até a árvore, fazendo a ferida, colocando o sangue, qual a diferença para você, dentro da obra especificamente, que tenha o sangue que venha de você, da sua menstruação, ou se fosse uma tia representando, né? Assim. Porque esse trabalho do Amoamas, ele não termina aí. Quando eu fiz esse trabalho, e aí eu abro essa ferida, e no vídeo, né, sobe o drone, aquela ferida está lá na floresta amazônica, né, dentro daquela imensidão, e ao mesmo tempo ver que a gente não é nada diante daquela imensidão da natureza. Só que dá 2 dias eu vou lá para fechar a ferida. Só que aí eu entro em contato com a equipe e eu não consigo mais, era carnaval, não consigo a equipe, só que eu precisava fechar. Eu tinha levado, tinha um crucifixo que eu tinha ganho da minha avó, a mãe da minha mãe, que está hospitalizada, que esse crucifixo vinha passando de geração em geração pelas mulheres da família, ou seja, minha família da parte de mãe vem do Rio Grande do Sul, que tem né, a descendência de alemão, vem da Áustria, tal, ou seja, vinha passando, e tem uma descendência feminina na família de muita depressão, de loucura, de dor, de sofrimento. Então, aquele crucifixo me trazia esse peso, essa lembrança, e eu queria colocar dentro da árvore, só que na hora da performance, e eu sabia como eu ia colocar, e depois eu ia fechar com barro, como, né, Iracildo, que é um curandeiro, me ensinou, porque era para a raiz respirar. Eu ia fazer tudo isso, passar a pomada, né, que era uma pomada que eu fiz, que era com própolis, canela, vaselina, e fechar direitinho, só que não aconteceu isso na performance. E aí, no outro dia, eu não tive dúvida, eu fui sozinha lá, era um lugar até meio perigoso, porque se acontecesse alguma coisa, tem muita cobra, o celular não funciona na ilha, só funciona loucamente perto da Samaúma, mas pelo menos eu estaria perto de uma Samaúma, porque ela funciona como raio, que é muito louco. A Samaúma é uma entidade, sim, gente, porque a Samaúma, os povos da floresta se usam muito para se comunicar, né? Porque quando você bate na raiz, ela cria um eco. Então, se você está perdido, você acha uma Samaúma e cria um eco. E ali nas Ilhas do Cumbu, não pega, as operadoras não pegavam, pelo menos na época, e só pegava perto de Samaúma. Então, às vezes você estava no Igarapé, tinha um monte de barquinho assim, parado, perto de uma Samaúma, todo mundo no celular. E eu só acreditei quando eu fiz isso com o meu próprio celular. Né? Ou seja, ela ainda funciona como comunicação, né? Dentro daquele universo, né? Para os povos da floresta. E aí eu fui sozinha, assim, foi um transe, né? Eu fui o barqueiro, porque assim, o pessoal de Belém é impressionante, eu não sei o que é aquilo. A sensibilidade, independente de classe social, todo mundo tem uma sensibilidade assim, à flor da pele, entende as coisas, você não precisa falar muita coisa quando você vai fazer um trabalho. E o barqueiro entendeu que eu estava fazendo e fazer o ritual, então eu fui assim, eu peguei a bolsa, fui com a roupa do corpo mesmo, já que eles não querem filmar, eu preciso colocar esse objeto lá, eu preciso fechar. E eu fui sentindo uma coisa assim, sabe, eu me assustei, eu não sabia o que eu estava sentindo, falei, meu Deus, o que é isso? É xamanismo, eu estou aberta aqui nesse campo, nessa Baía do Guajará, que é aquele negócio imenso, né, entrando na floresta. E, enfim, aí eu fui lá, chego lá, saio, combinei com ele, tu me deixa aqui, me deixa 2 horas aqui, depois me pega. Ele me ajudou, que era uma área que eu tinha um pouco de medo, né, porque tem mais cobra assim na mata ciliar, né, ele ajudou a estacionar, eu fui lá, aí quando eu cheguei estava lindo, sabe, por causa da chuva, parecia um pus, assim, eu tirei os algodões, fiz todo o ritual lá, não consegui fazer, acho que fiz uma foto, tá? Entrei no modo performance assim, sozinha, e fui fazendo, enfiei, coloquei o barro, limpei a ferida toda, passei a pomadinha, coloquei um pouquinho de barro, enfiei o crucifixo, depois eu fechei, selei, ficou lá aquela ferida, e, né, depois o barqueiro me pegou, eu voltei assim, sabe, sentindo que tinha, eu sentia umas presenças, assim, um negócio muito doido, que eu não, foi uma experiência muito, muito intensa. Vou aproveitar e já emendar na outra questão, que eu acho que a gente está falando aqui da ferida vulva, né? É muito interessante ter ficado ofuscado a cura, né? Esse ritual de cura da ferida, porque talvez tenha uma parte sua subjetiva que conseguiu elaborar esse processo, mas a ferida está ainda exposta, né? Nessa sociedade que é patriarcal, e a representação dessa cura ou do fechamento da ferida talvez ainda não seja
historicamente, simbolicamente possível mesmo, né? Muito curioso. Não sei, pensando um pouco. Eu acho que a gente ainda está no processo de abrir, sabe, para poder trazer. É como se a gente... são muitos traumas coloniais, são muitos traumas, a ditadura, né? Então, a gente vive as feridas ainda tem muita... acho que fecharam, criaram queloide. Então, assim, não é sabe, uma reparação, não é um processo. A escravidão está aí, gente. Quem é que está nas cadeias? Quem é que está morrendo? Quem é que está a todo momento? É a juventude preta, né? Então, está tudo pulsando, e cada vez mais, né? Porque cria essa crise civilizatória de todos os cantos, de todos os lados, econômico, social, espiritual, tudo aí, é difícil, né? Então, a cura começa por gritar, por falar. É como se deixar a ferida aberta ainda é o processo de mostrar, né? Porque as coisas foram tão taponadas, é tanta queloide por cima, que para você poder fazer você precisa limpar uma ferida realmente. E esse processo é muito doloroso, né? Você, tendo a metáfora da cicatrização de um abscesso mesmo, de uma coisa, você tem processos, né? Às vezes está lá, o negócio cria uma queloide, está lá tudo pus por dentro, o negócio ainda não necrosa, sabe? E você tem que ir lá de novo, limpar, para poder pensar num processo de cicatrização. Então, eu acho que ainda... Por isso que eu fico abrindo, assim, sabe? É tipo... sabe, mostrando as coisas, e o meu trabalho é muito isso, é tudo aquilo que a sociedade tenta taponar, né? Então, se você vê nessa questão da relação, né, da relação humano, não humano, feminismo, acaso, são vários temas, né, que perpassam aí minha obra, né? As questões do relato, né, do biografismo, às vezes, mas tudo isso, no final das contas, tem sempre um componente de sexualidade e morte, né, porque são dois tabus muito fundantes ali da sociedade. Então, você está lidando com duas... E onde tem tabu, tem força, tem potência. A pergunta que eu teria interesse aqui a gente ficou também com essa questão da ferida vulva, mas que tem no Diário de Bandeja, no capítulo 4, o falo, né? Porque eu, como psicanalista, queria que você contasse um pouco sobre essa obra, e o Tiago vai fazer a outra pergunta, que seria a nossa última. Que, justamente, a gente sabia que boa parte dessa conversa iria ficar em torno da ferida vulva e de Diva, que era um trabalho que a gente tinha interesse em ouvir você falar a respeito, mas também nos interessa esse fio conceitual, porque o seu trabalho, como você mesmo acaba de dizer, né, ele é a ferida vulva, mas ele também é outra, né, ele tem outras dimensões, outras camadas, outros tipos de intervenção em vídeo, ou em objetos, né, que não necessariamente são essa reprodução da ferida vulva. Então, se você pudesse falar um pouco como que agora, olhando para trás, né, olhando toda essa sua produção, como que você amarra, né, como você amarraria conceitualmente tudo que você tem feito até aqui e que pretende continuar fazendo, né, que ainda vai ter muita coisa pela frente para a gente ver de Juliana Notari, tenho certeza. Começando ali pela questão do falo daquele trabalho, né, do Diário de Bandeja. O Diário de Bandeja é uma série, né, ele é o nome de uma obra, né, que é essa série de bandejas quando eu estava morando em 2003, eu comecei a fazer, eu estava no meu ateliê em Pieiras, eu lembro que aí eu não tinha suporte eu queria escrever. Assim, quando a coisa fica muito pulsante em mim, assim, a ideia precisa sair, a escrita, ela vem, né? A escrita através do desenho, porque o desenho, para mim, é uma escrita também. Então, é o lugar mais imediato, né, de sair. Então, é direto ali, sabe? Não tem coisa mais direta do que o desenho. É o meio já, né, acompanhando ali o pensamento e tal. E ali era aquelas bandejas, são vários materiais, podia ser o que fosse, eu ia velar de preto, e aí eu trago os desenhos, as escritas
de branco, né? Como se fosse aquilo de trazer à tona, né? De você, bem psicanalista, esse processo de você elaborar, né? De trazer à luz, de você poder transformar, verbalizar os processos. E aí a questão do falo, ali ele entra, não sei se você está falando da vitrine, porque tem uma vitrine que tem um falo, né? E ali eu tinha passado por também uma situação traumatíssima, né? De um ex-casamento, de que o meu ex, quando foi separar, ele quis se matar, explodiu um apartamento, foi um negócio assim surreal, gente. Então, foi bem complexo, eu vinha dessa situação bem difícil, e ali era um quarto, né, todo branco, né, tipo, né, essa ideia do amor romântico, de tudo tal, mas ali tem um falo, e aquele falo, às vezes, aquela energia, não era o falo em si mesmo, era que é todo quebrado, o quarto está todo, é como se tivesse tido uma grande briga, uma explosão, que foi realmente o que aconteceu, o apartamento explodiu, ele não morreu, graças, mas, assim, havia passado por esse acidente aí, né, e de uma separação traumática e tudo, e ali eu via que eram as forças fálicas que tinham atuado ali naquela situação. E dentro como eu falei, né, essa questão do material, então tem muitos, né, eu acho que dentro da minha obra, o lugar que eu sou mais potente, assim, que eu me sinto também, que a estética bate também para o público, e na minha subjetividade é na performance. Eu acho que a performance é onde eu consigo, assim, o meu potencial mesmo, sabe? O meu máximo de potencial na arte é no campo da performance. Mas eu vejo que o que linka justamente é essa relação com o corpo, né? O corpo ele permeia todo esse conjunto de obra, e tem essa relação da violência, né? Uma obra bastante violência, que tem a questão sexual, tem a questão da morte, né? Que eu acho que são duas linhas de pensamento que estão ali entrelaçadas. Se você for ver, elas estão permeando tudo, né? Independente da temática que eu esteja trazendo, elas estão ali como pano de fundo, esses dois tabus fundamentais, assim, dentro. Até a própria diva, né? O que é que você vê diva? Diva é aquele lugar, né, que tem, além da sexualidade da vulva, tem aquele lugar sagrado, né? Daquele mistério, daquilo ali, a vagina dentada, de que aquele lugar que imprime medo, né? Que imprime... Né, que é assustador também. Tem a terra, né, que todo mundo morre e vai para a terra, então você também tem ali, até na própria diva, se você for ver a força dela que dá né, porque está na terra também, né, a terra, a gente nasce, volta para a terra, para morto, né, então eu acho que tem essa linha de pensamento, sabe, e essa questão realmente de um corpo feminino, né, em contraposição à sociedade patriarcal, violenta, também perpassa. Eu acho que isso né, funda aí toda uma trajetória